Nesse vídeo eu vou te contar uma parte da minha história. Para você que me acompanha, que faz as minhas aulas aqui no YouTube, saber por que eu me interessei por yoga e como que eu conheci. Meu nome é Angélica Rosa, eu sou professora de yoga e eu tô aqui para contribuir com o seu aprendizado no yoga, com a sua prática, para te ajudar a se sentir bem, se sentir melhor, para você aproveitar tudo que o yoga tem para te oferecer. Bom, eu sou um pouco assim como você. Eu fui criada na periferia de São Paulo, na Zona Leste, em Itaquera. Estudei em escolas estaduais, a minha família é uma família simples. Tive 2 filhos, ainda bem nova. Tive a Rebeca, quando eu tinha 19 anos. Depois eu casei, tive o Alexandre. E quando eu tinha 3 anos de idade, os meus pais me colocaram no balé. Na época, nós morávamos em São Caetano do Sul, que é um município de São Paulo. E lá tinha a escola da Sandra Amaral. Beijo, Sandra. Muita saudade da escola, eu tenho lembranças lindas de quando eu estudava na escola da Sandra Amaral. Eu fiquei dos 3 anos de idade até os 16. Então, com 15 anos eu me formei bailarina clássica, aí eu comecei o jazz, aí depois eu fui conhecer outras escolas em São Paulo, né? Então eu fui, isso em 1993, eu acho, 1993 aproximadamente. Eu tinha uns professores que davam aula no Centro Cultural de São Paulo e no Teatro Municipal. Eu queria ter entrado no Teatro Municipal de Bailados, mas nós não tínhamos conhecimento, né? Então, quando eu fui para me matricular na escola, tinha passado a idade, porque lá é por idade, né? Então, você só pode se matricular até 13 anos. Aí, para quem não conhece, a Escola de Bailados é do Teatro Municipal de São Paulo. Mas aí lá tinha os cursos livres, né, as aulas livres da Escola Municipal de Bailados. E eu fazia aula todos os dias de yoga. Passei pela escola do Ismael Guiser e outras. Até que a Sônia Cirino, minha querida, que hoje ela é minha comadre, a gente se conheceu ela foi minha aluna, a gente se conheceu numa escola de dança lá em Arthur Alvim, que também é aqui na Zona Leste de São Paulo, e nós ficamos amigas. E aí ela falou assim: Angélica, tem um grupo que vai pro Japão e tal, e a gente é num trabalho de dança. Aí ela me levou no teste, eu fui no teste e nós fomos juntas para o Japão. Passei no teste e a gente foi para o Japão dançar. E foi uma experiência assim incrível. Eu tinha só 18 anos de idade, minha mãe ficou apavorada. Mas no fim deu tudo certo. E lá nós trabalhávamos o espetáculo era das 8h20 até as 10 da noite. Então nós tínhamos que chegar às 7 horas no camarim, se arrumar e começar. E aí a gente trabalhava todo dia, tinha um dia de folga. E o resto do dia eu ia passear. A Sônia dava aula de japonês, né, pra gente, porque ela fala japonês fluente. Ela foi com esse grupo pro Japão no período de 10 anos, então ela estudou japonês lá no Japão. Então ela dava aula pra gente e foi uma experiência muito incrível. E lá tinha um casal no hotel, né, que trabalhava no hotel que nós morávamos. E esse casal, eles davam aula, era uma escola esotérica, né? E lá eu conheci a meditação, os estudos de autoconhecimento. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eles me indicaram uma escola no Pacaembu e eu fui para lá. E lá eu conheci a Marluce Aires,
uma queridíssima que hoje em dia é professora no Centro de Estudos de Yoga Narayana. Beijo para você, minha querida. E aí nós ficamos muito amigas. E um dia ela falou assim: olha, Angélica, se a gente praticar o Hatha Yoga, nós vamos melhorar na meditação. Eu confiava muito na Marluce, eu não sabia o que era yoga, mas como ela era muito minha amiga e eu era super novinha, eu tinha 24 anos na época, e eu confiava muito nela, eu falei, tá bom, então vamos. E aí fomos direto pro curso de formação para professor de yoga, no Centro de Estudos de Yoga Narayana, e fazíamos aulas práticas 2 vezes por semana. E eu simplesmente amei, porque era um movimento do corpo envolvendo também essa coisa da meditação, da espiritualidade, porque o objetivo final do yoga é a conexão com Deus, é a entrega a Deus, né? E aí eu amei muito, assim, quando eu era criança, toda a minha adolescência, meus pais iam para a igreja católica e eu adorava, fiz catecismo, participei no grupo de jovens, eu fiz crisma também, fiz catecismo, crisma, aí participei no grupo de jovens e eu adorava, mas na igreja faltava alguma coisa para mim. Eu queria mais e no yoga eu encontrei isso que faltava. E foi muito maravilhoso, porque tem o asana, né, que é o movimento do corpo, e essa coisa da meditação, do autoconhecimento e da conexão com Deus. Então, depois eu fiz o curso de nível universitário do Centro de Estudos de Yoga Narayana, na época tinha. E aí, agora eu não sei se ainda tem esse curso, não sei se ainda tem. E depois eu fui estudar com o Sandro Bosco, o método de alinhamento, inspirado no método de Iyengar Yoga. E depois eu me formei em educação física, porque eu sempre quis entender melhor, né? Então eu falei, não, eu quero fazer a faculdade de educação física e tudo. E atualmente eu estou fazendo aulas práticas na Associação de Iyengar Yoga, que é uma associação internacional que tem no mundo inteiro. Então lá em 2002, quando eu comecei a estudar, a Marluce já estudava. E aí ela já dava aula, ela dava aula lá na Rua da Consolação, nos Jardins. E aí elas me convidaram para eu ter uma turma lá. Eu tinha muito medo, eu não tinha intenção de dar aula de yoga. Eu achava que eu estava estudando, né? O meu objetivo era realmente melhorar a qualidade da meditação e tudo. E aí, no fim, 6 meses depois que eu estava estudando, aconteceu. Eu dei a minha primeira aula e tô dando aula até hoje, né? Agora nós estamos em 2020, foi 2002, né? Então, 18 anos que eu tô dando aula de yoga. E cada vez mais me preenche, né? Cada vez mais me preenche. E yoga, assim, balé era muito maravilhoso na minha vida, eu amava, mas o yoga realmente preenche o meu coração e a minha alma. Então, eu comecei lá dando aula em 2002, nos Jardins, aí depois fui para Vila Madalena e eu dava aula na casa das pessoas. Aí dei aula num grupo de terceira idade na Faculdade Sumaré. Eu participava em editais, né, oficinas, e pela Prefeitura de São Paulo, e a Nancy Pacor, linda, maravilhosa, saudade, né, de todo aquele grupo de lá do Tatuapé, na Faculdade Sumaré. Ela ia lá me buscar na prefeitura e eu ficava com elas todo semestre dando aula, né, com esse grupo de terceira idade que ficava lá dentro da Faculdade Sumaré. E eu fiquei dando aula 10 anos, né, fazendo a Via Sacra em São Paulo. Dei aula em vários outros lugares, né, também. Dei aula em academia também, lá na Consolação, nos Jardins e tudo. E no meu bairro tinha uma associação, ainda tem. E aí eu comecei a dar aula nessa associação,
Fiquei lá 8 anos e meio e depois eu aluguei uma sala. E aí eu abri o espaço de yoga Itaquera. Eu dei esse nome para minha escola porque as pessoas falavam assim, Angélica, eu não sabia que tinha yoga em Itaquera e as pessoas não achavam a escola. Aí eu peguei e coloquei lá na internet yoga Itaquera, que era para as pessoas saberem que tinha yoga aqui, né? Porque como o yoga naquela época só tinha em bairros mais centrais, então as pessoas nem imaginavam que Itaquera tinha yoga, né? E eu parei de dar aula nos jardins, na Vila Madalena, no Tatuapé, fora do meu bairro, porque eu queria ter qualidade de vida. E aí eu falei, não, eu quero trabalhar perto da minha casa, ficar perto dos meus filhos. E aí eu fui fazendo isso. E hoje em dia eu dou aula só aqui no estúdio de yoga Itaquera. E aí, basicamente, resumindo bastante, a minha história é essa. Os meus filhos, eles praticavam yoga quando eles eram crianças, mas quando eles foram ficando adolescentes, né, aí eles não quiseram mais fazer. A Rebeca ainda fala assim, ah mãe, eu vou fazer com o vídeo do YouTube. E o Alê, de vez em quando ele fala, não mãe, eu preciso praticar mais yoga e tal. Mas aí, aos poucos, né, se for para eles fazerem yoga, com certeza no futuro eles vão pegar firme na prática, né? Eu gostaria, né, mas, enfim. E, bom, talvez você seja parecido com algum aluno meu, né? A maioria dos meus alunos, eles chegam aqui no espaço com dor, com ansiedade, com depressão, né? O yoga, a primeira coisa que acontece quando você começa a praticar yoga é parar de sentir dor. Então, hoje, nós estamos em 2020, eu tenho 43 anos. Eu não sinto dor no corpo. E assim, eu vejo que raramente eu tenho algum problema de saúde. E eu acho que pela prática de yoga, os problemas que vêm de uma forma muito amenizada. Eu não estou falando só dos asanas, que são as posturas. Eu estou falando da prática do yoga como um todo, né? Yamas, niyamas, asana, pranayama, que são as respirações, e todas as fases da meditação. Então, eu acho que o yoga nos traz qualidade de vida. Tem gente que vem procurar o yoga achando que yoga é atividade física. Os asanas, sim, é uma atividade física, mas os asanas são posturas psicofísicas que vai trabalhar o corpo e a mente. Tanto que quando a pessoa sai da prática a primeira vez, no começo fala, nossa, como eu tô mais calmo, como eu tô mais tranquilo, parou de doer aqui, parou de doer ali, parei de tomar analgésicos, né? E você ter um corpo sem dor é extremamente importante para a prática de meditação. Para você conseguir sentar no chão, erguer a coluna, fechar os olhos e ficar tranquilo. Qual que é o objetivo? Você olhar, se ver, se conhecer e se conectar com Deus. E eu só queria ajudar as pessoas, porque como a maioria dos meus alunos, a maioria das pessoas que chegam para mim estão com dor, com ansiedade, com depressão, eu queria ajudar essas pessoas, porque nem todo mundo busca o yoga, o objetivo do yoga propriamente dito, mas independente disso, né? Eu acho que nós somos livres para a gente praticar o yoga com o objetivo que a gente quiser, né? Tem lá as escrituras sagradas do yoga, a literatura, mas nem todos se interessam e tá tudo bem, né? Use o yoga da forma como você quiser.
Se você quiser usar o yoga como atividade física, o yoga vai ser só atividade física. Se você quiser usar o yoga como espiritualidade, você também pode usar. Porque se você tá bem com o seu corpo, com a sua mente, você tá bem de espírito, né? Você pode se conectar com Deus, sim, através do yoga. E assim, eu tinha muita dificuldade para pagar os cursos, né? Porque eu tive a Rebeca solteira, aí eu casei e tive o Alê, mas depois eu separei. Então, eu criei os meus filhos sozinha. E o yoga não é barato para você estudar, para você praticar nos lugares onde eu fui. Então, eu tinha realmente dificuldade, né, para pagar esses cursos, mas eu queria ajudar as pessoas, então eu encontrei uma maneira de fazer isso, né, de me organizar, organizar o yoga na minha vida como trabalho e conseguir, né? E consegui, e agora sim, as pessoas queriam que eu desse cursos online, porque o que acontece? Muita gente que frequentou a minha escola mudou do bairro. E as pessoas queriam continuar fazendo aula comigo. Quando você se identifica com um professor, você não quer mudar de professor, né? E assim, também tem muita gente, minha mãe, por exemplo, mora no interior. E lá não tem muito yoga, né? Tem um professor que eu conheci na cidade da minha mãe, na cidade onde a minha mãe mora, na cidade da minha mãe. e eu acho que é só esse professor que tem lá na cidade, né? Então não tem muita opção, assim. Então eu pensei, eu vou contribuir para que pessoas de outros lugares também possam praticar. Eu tenho uma outra amiga também que eu conheci pela internet, que ela mora lá perto de Foz do Iguaçu e é uma cidade que tem 9.000 habitantes. Eu não sei se lá tem yoga, mas ela comentou que a filha dela estava praticando yoga com os meus vídeos, né? Então, eu decidi dividir esse conhecimento com você a partir da internet e eu pretendo em breve dar cursos mesmo de yoga com muito mais conteúdo, né? Eu tô pensando aqui, tô tendo algumas ideias que eu vou passar para vocês no tempo certo. E eu acho que é isso, né? Então, yoga para mim é uma filosofia de vida, né? Eu pratico yoga, meditação e eu sou muito feliz nesse caminho. Eu sou muito feliz nesse caminho e eu sou muito grata a Deus por ter permitido, né, que eu tivesse realmente essa oportunidade de ser uma praticante de yoga, de ser uma professora de yoga, compartilhar desse conhecimento, né? Então eu sou muito, muito feliz mesmo com essa oportunidade. Então, eu vou parando por aqui e um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Namastê!